Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, uma aula de matemática financeira, nós vamos falar sobre custo financeiro. Essa palavra custo financeiro implica em outras denominações e as bancas costumam explorar muito essa nomenclatura, enfatizando algumas questões, custo real, efetivo, de operações de investimento, empréstimos, coisas desse tipo. Tranquilo? Vem comigo, vamos entender o que é esse cálculo financeiro aí, tão cobrado, tão falado aí pelas mais variadas bancas. Na real, a palavra cálculo financeiro era que a primeira foi utilizada, né? Muito se aparecia nos editais com relação ao conteúdo, aparecia cálculo financeiro. Mas o que é esse cálculo financeiro? Ele implica em quê? Em custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. Principalmente a banca CESP, ela costuma enfatizar muito dessa forma aqui. Tranquilo? Bom, o que nós vamos ver nessa aula, professor? Nós vamos entender o que é o custo real efetivo, o que quer dizer isso, e verificar esse custo real em dois regimes de capitalização, simples e composta. Porque essa mesma situação de cálculo real efetivo, ela pode se enquadrar no regime de capitalização simples ou pode se enquadrar no regime de capitalização composta. Então, nós vamos ver as duas situações e como empregá-las, ok? Então vamos lá. E por fim resolver alguns exercícios. Galera, custo real efetivo. Custo real efetivo. O que nós temos aqui? De acordo com o dicionário, a palavra efetivo significa real, verdadeiro, que produz efeito. Então, quando a gente diz custo real efetivo, quer dizer que é o verdadeiro custo daquela operação. Quando você vai num banco e pega, por exemplo, seu limite de cheque especial, utiliza ele, lá aparece lá. Qual é a taxa de utilização daquele cheque especial? 10%. Mas quando você olha lá no seu extrato, lá vai aparecer custo real efetivo, né? 11%, 11, alguma coisa, ou seja, vai aparecer um índice diferente, tá? Vai aparecer um índice diferente. Então, quando a gente fala em custo real efetivo, nós estamos falando do verdadeiro custo inserido nessa operação, tá? Então, para encontrarmos o custo real efetivo de uma operação, muita atenção nisso aqui. Isso aqui digamos assim, é a coluna vertebral da resolução de custo real efetivo. Para encontrarmos o custo real efetivo de uma operação, nós utilizamos a taxa efetiva. Né? A gente já viu lá no estudo de taxas, né? Você já deve ter assistido essa aulinha. Nós falamos sobre taxa nominal, taxa efetiva, taxa equivalente. Taxa efetiva é aquela taxa onde o prazo da taxa coincide com o prazo da capitalização. Então, para nós encontrarmos esse custo real, nós vamos usar a taxa efetiva. E a taxa efetiva é aquela taxa que está presente em duas coisas, no montante e no desconto racional. Então veja bem, cuidado com isso. Montante e desconto racional. Desconto racional, porque tem um comercial. Então aquela taxa que está no montante, que está no desconto racional, é a taxa efetiva, ok? Está aqui, ó, taxa efetiva nas fórmulas do montante e do desconto racional, seja no regime de capitalização simples, seja no regime de capitalização composta. Então, a fórmula que nós vamos usar de apoio, galera, ou vai ser a fórmula do montante, ou vai ser a fórmula do desconto racional. Aí, basta simplesmente nós prestarmos atenção qual é o regime de capitalização que o exercício está fazendo referência, se é simples ou composto. Beleza? Bom, concluindo, quando a gente fala custo real efetivo,
custo real efetivo de uma operação. Então, encontrar o custo real efetivo é nada mais, nada menos do que encontrar a taxa efetiva da operação. Entenda isso. Encontrar o custo real efetivo de uma operação de investimento, empréstimo, financiamento, é encontrar a sua taxa efetiva. Encontrou a taxa efetiva, você encontrou o custo real. Beleza? Então, nós vamos ter que buscar o valor da taxa. É isso que é encontrar o custo real. Encontrar o custo real não é encontrar um valor, mas sim uma taxa, e é a taxa efetiva. Lembrando, ela vai estar presente no montante e no desconto racional. Beleza, né? Bom, agora que a gente já sabe o que é o custo real efetivo e o que nós temos que buscar para determiná-lo, vamos aí já fazer alguns exemplos. Antes, porém, eu quero destacar aqui uma situação que é muito cobrada nos concursos públicos, né? Quando se fala em custo real e efetivo, as bancas elas exploram basicamente 3 modelagens de exercícios. Preste bastante atenção nisso aqui, galera. 3 modelagens de cobrança. A primeira modelagem seria o seguinte: eles dão o valor do desconto comercial envolvido na operação e pede a taxa efetiva, ou seja, pede o custo efetivo. Então, você tem que achar a taxa efetiva. Mas ele deu o desconto comercial. Beleza, aí a gente vai ter que fazer uma relação entre eles para encontrar a taxa efetiva. A segunda situação é ele dar uma operação de empréstimo ou financiamento e desconta um valor no início dessa operação. Então, ele vai dizer que você foi a um banco pegar um empréstimo, né, de 10 mil reais, só que foi no ato da liberação desse dinheiro, foi descontado lá uma taxa de abertura de crédito de tantos %. Ou seja, o valor que você pegou não foi os 10 mil, porque você teve que descontar uma taxa de abertura de crédito, então você pegou um valor menor. Então, é uma outra situação aonde ele aplica no montante, no valor inicial, um desconto, ok? Então, essa é uma outra modelagem. E uma terceira modelagem de cálculo de custo efetivo é quando ele relaciona, ele dá o valor nominal da taxa, lembrando que taxa nominal é a taxa onde o prazo da taxa é diferente do prazo da capitalização. E aí a gente tem que fazer aquela conversão que você já aprendeu, porque nós já fizemos exercícios sobre isso quando estudamos taxa nominal, efetiva e equivalente. Lá nós fizemos vários exercícios envolvendo isso, que é aquela relação, né? 1 mais IA é igual a 1 mais, vamos supor que eu queira passar para mês, né? IM elevado a 12. Lembram lá? Ou IA elevado a 300, ID elevado a 360, ou IS semestral elevado ao quadrado. Então, é aquela formulazinha que nós usamos para encontrar a taxa efetiva. Esse terceiro caso nós não vamos ver aqui, porque nós já fizemos vários exercícios na aula anterior sobre taxas. É só você procurar lá, aula de taxas. Beleza? Então, esse terceiro caso, nós não vamos ver nenhum caso aqui. Vamos nos ater somente a esses 2 modelos de exercício que são cobrados nas bancas aqui. Então, vamos lá. Taxa efetiva no regime de capitalização simples. Vamos primeiramente falar do regime de capitalização simples. No regime de capitalização simples, então, são duas operações, ou eu vou trabalhar com um montante, ou eu vou trabalhar com desconto racional. É a única coisa, galera, ou montante ou desconto racional. Como que é a fórmula do montante no juro na capitalização simples? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Lembram disso? É só olhar lá na nossa aulinha de juros simples, né? Capitalização simples. Desconto racional no regime de capitalização simples. Desconto racional é o valor nominal do título dividido por 1 mais I vezes N, ok? É assim que nós encontramos o valor atual, utilizando a fórmula do desconto racional no regime de capitalização simples, né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui.
Agora, cabe a você, dependendo do exercício, identificar se é uma operação de capitalização ou de desconto. O próprio enunciado do exercício vai deixar claro isso. Ele vai dizer um capital foi investido e deu de retorno tanto. Então, você tem um investimento, então é montante. Agora, um capital foi pago, um título foi pago antecipadamente. Então, é operação de desconto. Ok? Então, você que vai ter que saber fazer essa diferenciação aí. Olha o nosso primeiro exemplo aqui. Um capital de R$100 aplicado durante 4 meses resulta num montante de 120. Qual a taxa efetiva da operação? Então, perguntar taxa efetiva é perguntar custo real. Não fica esperando você que a banca vai usar essa terminologia. Determine o custo real efetivo. Às vezes acontece dela falar assim, mas ela falando ou não, tudo se resume em taxa efetiva. Então, determinar o custo real é determinar a taxa efetiva. Então, vamos lá? Bom, ele pegou um capital e aplicou. Então, se é uma aplicação, eu tenho uma situação de montante. Né? O que nós vimos? O montante é o valor que vai ser gerado, no caso aqui 120. O capital aplicado é de R$100. O prazo dessa aplicação é de 4 meses. E eu tenho que encontrar a taxa. Beleza? Então está aqui. Tenho todas as informações que eu preciso. Fórmula de montante no regime de capitalização simples, galera. Muito embora o exercício não falou que se tratava de uma capitalização simples, mas como nós estamos nesse primeiro momento dando atenção à capitalização simples, nós vamos considerar assim. Então, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N, ok? O montante é 120, o capital é 100, que multiplica 1 mais a taxa vezes 4. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 100 igual a 1 mais 4 vezes I. 120 dividido por 100, 1,2. O 1 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Mais 1, menos 1. 1,2 menos 1, 0,2. 4 vezes I. Conclusão, I vai ser igual a 0,2 dividido por 4. E vai ser igual a 0,05. 0,2 dividido por 4, para fazer essa divisão. Né? Anda uma casa para lá, fica 20 dividido por 40, vai dar 0,05. Ok? Multiplicando por 100 para colocar em porcentagem, então I igual a 5%. Ao mês. Beleza? Então, qual é a taxa efetiva dessa operação, cujo capital aplicado de 100 mil rende 120 depois de 4 meses? 5% ao mês. Tranquilo? Então, tá aí. Está resolvida a questão. Bacana, né, galera? Então vamos para mais um exemplo. Olha só. Exemplo 2. O que eu tenho aqui? Um título no valor nominal de R$600 foi descontado 2 meses antes do vencimento. Desconto racional simples. Então ele já deixou claro que o desconto que foi efetuado foi o desconto racional simples. Foi descontado por R$500. Qual a taxa efetiva de desconto mensal? Então vamos lá, galera. O que eu tenho aqui? Eu tenho o valor nominal do título, eu tenho o valor atual do título, que é R$500, que é o valor que ele passou a ser, né? E ele diz que o desconto foi realizado 2 meses antes, e ele quer saber o custo efetivo, ou seja, a taxa efetiva de desconto. Vou anotar aqui as informações que eu tenho. Valor nominal, R$600. Valor atual desse título,
R$500. O prazo de desconto, 2 meses. E o nosso objetivo é encontrar a taxa. Como trata de um desconto racional, então a taxa que está inserida no desconto racional já é a taxa efetiva. Ok? O que eu sei a respeito da fórmula de desconto racional? Eu sei que o valor atual é igual ao valor nominal dividido por 1 mais I vezes N. Ok? Esta é a formulazinha que associa o valor atual de um título ao seu valor nominal através da operação no regime de capitalização simples, né? Valor atual igual ao valor nominal dividido por 1 mais I vezes N. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e peço licença para vocês para convidar vocês a conhecer o nosso super curso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o edital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do Lá Concurso nós não podíamos ficar de fora dessa seleção, até porque nós temos uma tradição. De 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos aí ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça aí. Quero dizer para vocês o seguinte, nosso curso é um curso básico, porque essa seleção do Banco do Brasil ela veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e, claro, informática vai ser a matéria aí base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, quer fazer um curso básico, esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar, então acesse lá concursos, é apenas 10 parcelas de R$15. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso, todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$15. E um grande detalhe, tá? Um grande detalhe. Fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil. Se nós tivermos aí 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital, de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.